Olá para você, nosso querido inscrito no canal Mirada Surenha. Estamos hoje iniciando um novo programa chamado Mirada Entrevista, e o nosso entrevistado é José Inácio, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, um amigo particular, um irmão para mim. É uma honra poder recebê-lo aqui no canal para conversarmos um pouco sobre as relações internacionais. Nós que estudamos as relações internacionais estamos muito acostumados a ver a nossa situação interna, então nós do Brasil sabemos muito sobre política externa, mas também quando vamos estudar outros agentes do sistema internacional, acabamos focando muito em outros cenários, no cenário europeu, no cenário norte-americano. E o objetivo do Mirada Surenha, ele tem o nome desse canal justamente para mostrar a visão de outros atores, de outros estados perante o sistema. Então, quem acompanha as nossas notícias, a gente sempre está mostrando a visão surenha, a visão do sul, dos países que estão esquecidos algumas vezes pelo próprio sistema, e por isso a presença do Inácio para a gente é muito importante para falarmos de temas tão significantes nas relações internacionais, de políticas africanas, de visões africanas em relação a questões como do Oriente Médio, como vamos falar nessa entrevista, questões até mesmo de outros países, porque apesar de não concordarmos com a visão das relações internacionais, de ver apenas a Europa e Estados Unidos, também temos a nossa própria visão sobre esses atores. Então, queremos trazer também nossas visões sobre isso. E, Inácio, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, e é uma honra te receber aqui. Boas, Daniel, boas. É uma honra fazer parte deste projeto, desta ideia do Mirada Surenha. Poderei contribuir sempre que for chamado, afinal estamos aqui para isso. O facto de termos estudado relações internacionais faz com que seja também a nossa obrigação, a nossa missão, discutir os assuntos internacionais sem esquecermos algum povo ou alguma região, para que essa visão das relações internacionais seja abrangente e não só voltada para o Ocidente, como tem sido constantemente feito. Um dos temas que conversamos antes de realizar a entrevista era justamente mostrar como a política externa angolana tem trabalhado nos últimos anos, e durante essa pesquisa foi muito interessante ver o quão difícil é encontrar essas informações vindo de fora. Então, encontrar portais de notícias que trouxessem realmente análise sobre a política externa angolana foi um desafio, mas foi um desafio que foi muito prazeroso, e foi muito bom saber um pouco mais dessa política tão importante para o continente africano. E com isso eu gostaria de realizar a primeira pergunta. Apenas para explicar ao espectador, as nossas perguntas, elas são, cada representante do Mirada Surenha trouxe sua própria pergunta. Como podemos ver, temos apenas 3 representantes aqui, mas os 6 representantes estarão aqui na entrevista e mandaram também as suas perguntas. Essa primeira pergunta, ela foi realizada por mim mesmo, mas temos outras de todos os membros do Mirada, e é uma pergunta relacionada à conversa que a gente estava tendo até um pouco antes dessa entrevista mesmo. Que nas últimas 2 décadas, com o governo do Lula e também no governo Dilma, com a política externa guiada por Celso Amorim, o Brasil ele conseguiu realizar uma maior participação na cooperação Sul-Sul. A gente consegue ver isso nas relações Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, Brasil-Mercosul em geral, e também Brasil-Moçambique e Angola, que eram os 2 principais agentes com os quais o Brasil tinha relações na África. O Brasil tinha esses 2 países como grandes parceiros, e de que maneira você enxerga essa mudança política no Brasil com o governo Bolsonaro, e como você pensa que essa mudança pode afetar especialmente as relações Brasil e Angola? Bem, em primeiro lugar, precisamos contextualizar e relembrar até que o Brasil foi dos primeiros países a reconhecer a independência de Angola. Então, o laço histórico de amizade entre Brasil e Angola data desde esse processo a partir mais ou menos da década dos anos 70. E isso faz com que essa relação, desde esse momento, tornou-se uma relação de irmandade. São 2 povos com culturas muito similares e têm também
objetivos muito parecidos. Mas a política externa de Angola, nesse momento, ela muda significativamente. Muda significativamente de que forma? Primeiramente, Angola estava muito focada em ter uma consistência política, em que a sua aceitação política, sobretudo no continente africano e fora do continente, fosse muito boa, e conseguiu efetivamente fazer com que fosse respeitado politicamente, tanto que muitos dos países africanos vêm para Angola à busca de conselhos, porque após o processo de guerra civil que Angola viveu, conseguiu-se de forma coesa manter o povo unido, conseguiu-se também com que não houvessem históricos de golpe de Estado ou até guerras civis após esse processo. Então isso fez com que Angola tivesse uma aceitação muito grande no plano político da África Austral, sobretudo. E essa relação de fazer conhecer Angola politicamente era também um pouco daquilo que era a ideia do governo de Lula, que no momento estava apostado numa visão diferente, fazer conhecer o Brasil, fazer com que o Brasil deixasse de ser apenas um país receptor e fosse também um país doador. Então, essa visão foi muito transmitida por os então líderes na altura e fizeram com que houvesse essa parceria. Mas, hoje em dia, Angola está voltado para uma política externa muito mais econômica e financeira. A ideia agora é que o país seja conhecido de forma diferente, porque é sabido que, tal como no Brasil, Angola também é um país que o histórico de corrupção é muito grande. E isso faz com que os países doadores ou até os investidores internacionais tenham alguma dificuldade em vir para países como os nossos, que têm esse histórico, e fazer um investimento. Então, agora Angola está voltada para uma outra visão, que é uma visão muito voltada agora para o turismo, para questões econômicas e financeiras, e acredito que o Brasil não seja, nesse momento, um alvo de Angola para esse processo, porque estamos num processo de uma diplomacia de maior proximidade, onde o próprio Presidente da República está a divulgar o potencial de Angola fora das nossas fronteiras, mas vai prevalecer apenas com o Brasil aquele laço histórico que existe, e vai-se fazer outras parcerias, também porque a produção, o preço do barril de petróleo no mercado está em baixa, então isso faz com que Angola e Brasil, que nesse quesito tinha uma participação muito grande, a Petrobras e outras empresas brasileiras tinham presença em Angola. Então penso que agora as coisas mudam um pouco de figura, e também o nosso presidente está um pouco mais voltado para os próprios países africanos e um pouco também para a Europa. Muito obrigado, Inácio. Nesse momento eu gostaria de passar a palavra para a Samara. Ela tem uma pergunta que alinha muito com esse pensamento que você trouxe no início da resposta sobre a afirmação da Angola, né? Como um país importante na África Austral. E a pergunta dela vai muito ligada à questão da localização geopolítica da Angola. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Samara Oliveira. Samara está mudo aqui. Oi, bom dia. Obrigada, Inácio, né, mais uma vez por estar participando aí. E como o Daniel falou, a minha pergunta tem a ver com esse ganho que a Angola conseguiu no continente, né, conquistar, e também sobre a abertura econômica que você mencionou no final. Então, partindo desse pressuposto da vantagem de localização geopolítica que a Angola tem, né, geograficamente, e do seu poderio militar, que foi desenvolvido ao longo dos 27 anos de guerra civil, né, a gente pode afirmar que a Angola, então, conseguiu, entre aspas, se garantir no quesito defesa, perante os seus vizinhos, principalmente. E daí ela conseguiu desenvolver um regionalismo bem forte no continente africano.
E daí eu queria saber se você acredita que essa abertura econômica que a Angola está preocupada em fazer agora, focada, né, em fazer agora, pode gerar alguma interferência no setor defesa, mas pelas questões assim neoliberais, digamos assim, se for ter alguma interferência assim nesse sentido. E se você acha que isso pode causar um prejuízo daí nas relações bilaterais ou multilaterais com os vizinhos, enquanto a Angola sendo uma potência regional ali, principalmente na África Austral, ao gerar esse laço, né, com a Europa. Se você acha que os vizinhos vão se sentir um pouco de lado, alguma coisa nesse sentido. Bem, em África acontece uma situação que é que ainda hoje, apesar de muito tempo, a presença das ex-potências colonizadoras é muito grande. Ainda há uma dependência dos países africanos muito para aquilo que é a posição dos países, dos ex-colonizadores. Então, nesse contexto, acredito que Angola tem um bom trabalho de casa feito, politicamente falando. É um país que tem um grande respeito pelos países vizinhos na região, e isso faz também com que as ações de Angola sejam sempre voltadas tanto para uma cooperação, para uma proximidade, uma relação de proximidade com os vizinhos, mas também para um olhar mais além. Penso que se Angola nesse momento optar muito por olhar para o Ocidente, não terá grandes dificuldades com os países vizinhos. O grande problema de Angola vai ser necessariamente agora resolver essas questões, os conflitos que assolam os países vizinhos, sobretudo falando da República Democrática do Congo, porque a posição em que Angola se encontra na África Austral faz com que o país tenha algumas fronteiras partilhadas com países como Congo e como a Zâmbia também. Então isso vai fazer com que Angola tenda a tentar resolver esses conflitos na base do diálogo, no sentido de que se esses conflitos tomarem uma escala maior do que já estão, não dificultem o processo de desenvolvimento de Angola, porque uma vez que existem esses conflitos, claro que vai existir um movimento de refugiados e deslocados de guerra para outras regiões, e isso impede o desenvolvimento desses países. Na verdade, o que era necessário aqui fazer para que essa posição até de Angola se mantesse com mais afinco era que Angola devia usar esse posicionamento político na África Austral para, por via do diálogo, exortar aos países vizinhos, sobretudo os países da África Central, a ter um maior diálogo para chegar à paz. E uma vez que esses chegassem às condições de paz, aí conseguia-se pensar no desenvolvimento do continente, porque podemos falar de uma nova política externa da Angola, podemos falar de uma nova visão, um tanto quanto econômica, mas há o problema da prevalência da guerra. Essa guerra pode não estar em Angola, mas está nos países vizinhos. E se os países vizinhos não se desenvolvem, se os países vizinhos não cessam essa guerra, eminentemente nós estamos em perigo de ter dificuldades para desenvolver e para ter uma economia um tanto quanto mais robusta. Ok. Muito obrigada, então, pela contribuição. Agora o Dani acho que vai mudar o tópico das perguntas. Não sei ainda temos mais uma pergunta sobre política externa angolana. Essa pergunta foi elaborada pelo Guilherme Geres, então nesse momento passo a palavra para ele. Obrigado, Guilherme. Aí, valeu, Dani. E aí, José Inácio, tudo bom? De boa, Guilherme. Cara, eu tenho uma questão acerca da expansão chinesa. Dado esse processo de expansão chinesa, de uma possível Pax chinesa, ou seja, uma dominância da China em diversas esferas no sistema internacional, e dada essa relação comercial que é bastante forte
entre Angola e a China, como que tu vê o continente africano e Angola como cenário de inserção para uma expansão chinesa? O que o continente ou Angola ganham ou perdem no momento em que a China está se expandindo, provendo infraestrutura, educação, parceria comercial, por exemplo? Qual que é a tua avaliação em relação à inserção da China no continente, especialmente na Angola? Bem, Guilherme, na verdade, aqui acontece uma situação com a China que é o que os chineses têm vindo a fazer nos últimos tempos é exatamente aquilo que os ocidentais têm feito ao longo da história. Então, quando os ocidentais se preocupam em encontrar um parceiro ou um país que tenha a sua economia, o seu sistema político democrático e toda uma organização como princípios para a recepção de uma ajuda, os chineses estão despreocupados com isso, porque o verdadeiro objetivo dos chineses, na minha opinião, é expandir aquilo que é a Rota da Seda, que é o grande objetivo da China. Então a China não vai se preocupar se os países têm efetivamente um sistema democrático. Os chineses não estão preocupados com isso. Os chineses estão preocupados exatamente em ganhar posicionamento, ganhar território em África. E isso tem sido feito a todos os momentos. Isso tem sido feito nas relações que os chineses têm com os africanos. Tem-se visto isso. Basta que olhemos para o Ruanda para ver aquilo que o investimento chinês foi capaz de fazer, e basta que olhemos para Angola para ver aquilo que o investimento chinês, os resultados do investimento chinês. Então os chineses estão aqui a criar, na verdade, caminhos para que a Rota da Seda seja concretizada. E esses países de África que recebem o financiamento da China vão acabar por ser aqueles países onde a China vai escoar o seu produto. E vão ser também, de algum modo, os países que vão dar a matéria-prima para os chineses para fazerem aquilo que é a sua produção. Então, parece ser, no momento, uma relação de parceria, mas onde eu vejo mais ganhos por parte da China do que propriamente por parte dos países africanos, porque estamos a falar de que essas infraestruturas que são erguidas nos países africanos podem não ter uma duração no seu tempo de vida útil longa, porque não temos quadros humanos capacitados para gerir certos meios. Não temos uma preocupação em entender exatamente o que está no cerne da questão da ação chinesa para a África. E depois o histórico de corrupção que existe, isso também vai perigar muito essa ajuda que se está a receber. Então acaba por não ser muito vantajoso para a África, porque acaba por não ser uma relação de ganho mútuo, mas acaba por ser, sim senhora, um espaço onde a China usa para atingir os seus objetivos. Perfeito, obrigado. Então, aproveitando esse gancho da pergunta do Guilherme, nós temos aqui no nosso grupo de editores, temos estudantes de relações internacionais, estudantes também de economia. Então, tivemos acesso a muitas informações sobre uma possível abertura econômica do governo angolano, e muitas empresas estatais estão buscando a privatização justamente para o ganho, né, desses investimentos internacionais, investimentos diretos nessas empresas, principalmente na infraestrutura. E aproveitando essa oportunidade, eu quero fazer primeiro a pergunta do Adam Barbosa, é um dos nossos editores também. Infelizmente não pôde estar conosco, mas deixou sua pergunta, e é uma pergunta muito pertinente. Então, a pergunta dele é que na década de 90 ocorreram em diversos países da América do Sul uma lógica de abertura econômica. Essa lógica de abertura econômica ela gerou desigualdades sociais
e até uma certa perda de autonomia econômica para esses países que fizeram. E a gente tem aqui na América Latina os principais exemplos como o Brasil e a Argentina. E dentro desse contexto, o Adam quer saber como você, Inácio, acredita que pode se desdobrar essa abertura econômica na Angola, tendo em vista que o país possui capacidades econômicas e estruturas menores que esses países sul-americanos. Então, dentro disso, ele também gostaria de saber se não há uma saída econômica de inserção um pouco mais cautelosa para que não ocorra esse mesmo cenário que aconteceu no Brasil e na Argentina após anos 90. Bem, os anos 90 para a África é um tempo muito problemático. Isso, se voltamos um pouco naquilo que é a contextualização que Mary Caldor faz sobre a eclosão dos conflitos em África, traz a ideia das novas guerras, isso na década de 90. Então, a partir daí conseguimos entender que aquilo que podia ser a luz no fundo do túnel acabou por ser, então, um problema maior para os países africanos. Eu acredito que tanto quanto a América Latina e os países de África, o problema que existe aí é que as soluções para esses problemas não são soluções locais. Há uma lógica de hegemonia dos países, sobretudo da comunidade internacional, que trazem um modelo, uma solução já pronta, com base em outras realidades e não propriamente naquilo que é na realidade que se encontra. Só para termos um exemplo, aquilo que foi o processo de descolonização dos países africanos e até o processo de independência na década de 60 trouxe uma nova esperança aos países africanos. Mas esses países africanos todos tiveram uma contrapartida, que era, não havia um sistema político que fosse capaz de responder aos anseios do ideal pan-africanista. Então, apareceram as superpotências, né, os países, sobretudo no rescaldo da Guerra Fria, a Rússia e os Estados Unidos, que trouxeram os seus modelos ideológicos para que fossem implementados nesses países africanos. Pensou-se no capitalismo, pensou-se numa abertura maior para os países e que, na verdade, faltava uma inserção, faltava uma política inclusiva por parte desses países que fosse capaz de fazer com que os africanos estivessem na liderança daquilo que são os seus objetivos. Então, para falarmos de uma saída, de uma solução até econômica para os países de África, é necessário que voltemos ao X da questão. E o X da questão são os conflitos em África. Esses conflitos ainda perigam muito a estabilidade do continente e o seu desenvolvimento. Não podemos falar de desenvolvimento quando não há paz. Não podemos falar de paz quando não há segurança. Então, se fizermos uma soma daquilo que é a paz e que é a segurança, efetivamente o resultado vai ser desenvolvimento. Então, é difícil falar de desenvolvimento em África quando ainda existe esse processo de guerra, quando ainda, na esteira daquilo que foi a ideia de John Galton, quando ainda o alcance da paz positiva é uma miragem ainda, quando ainda falamos de alguns países que vivem todos os dias com essa questão com a questão mesmo dos problemas das guerras e da fome, da pobreza. Então, antes mesmo de pensarmos numa solução econômica para a África, antes mesmo de pensarmos nessa solução para os países africanos, temos de tentar dirimir os conflitos que existem. Temos de tentar cortar pela raiz os conflitos que existem. E esses conflitos têm maioritariamente uma base política. Ainda que se pense no fator étnico como a principal causa, mas o fator étnico aqui é apenas o mecanismo pelo qual é usado para justificar esse processo todo.
Angola teve, África no geral e Angola tiveram um ano onde foi um ano de muito crescimento, só que esse crescimento não se repercutiu em desenvolvimento nos países africanos. E isso criou mais um problema, isso criou mais uma situação para se resolver, em que os próprios africanos não estavam na altura capacitados para gerir as instituições que existiam, não estavam capacitados para criar aqui fontes de renda e de empregos, porque não havia políticas econômicas inclusivas. Existem políticas econômicas apenas extrativas, que todos os recursos que são retirados do país, dos países africanos, eles não beneficiam a maioria das pessoas, beneficiam apenas uma elite. Então, esses planos de resgate econômicos e todas essas visões que se tem são voltados maioritariamente para isto, para uma pequena elite e não para toda a população de forma geral. É muito interessante e muito frustrante quando a gente percebe essa questão do sistema de que, historicamente, o sistema já foi ocidentalizado, então toda a ideia histórica e política e social que temos de mundo já vem dessa ideia eurocentrista, e ainda assim, quando a gente estuda o peacekeeping, o próprio peace building, a gente percebe também que são ideais ocidentais que não entendem muito a realidade desses países e dessas guerras que acontecem. Então, é muito importante a gente pensar em desenvolvimento para a África Central, por exemplo, mas quando a gente lembra de países como a República Centro-Africana, a gente vê que é um objetivo muito longe da realidade. Da realidade. Isto também basta que olhemos para a questão do Congo. Quantas missões de paz o Congo já teve? E até hoje continua mergulhado nos conflitos. Isso para entendermos que o problema tem raiz política. E quando resolvemos a questão política, aí vamos estar habilitados para trazer desenvolvimento para o continente africano. Nós, muitas das vezes, há uma visão que se tem das coisas em África e há uma outra visão que se tem das coisas fora de África. Infelizmente, nós, os africanos, não temos produzido muitos conteúdos, sobretudo do ponto de vista acadêmico, referente à realidade de África, por isso que é muito difícil encontrar informações sobre o que acontece em África, é muito difícil, sobretudo na questão política. Daí que existiu esse entrave para o Daniel encontrar as informações sobre a política externa de Angola e outros assuntos mais. Então, como não há produções acadêmicas a esse nível a explicar as razões e as causas dos problemas do país, então aqueles que trazem a ideia de desenvolvimento e de paz para o país trazem um conceito, muitas das vezes, que é um conceito europeu e não é um conceito propriamente africano. Então daí estamos naquele binômio entre a hegemonia ocidental e a emancipação dos países africanos que porque querem ter um novo conceito, uma nova forma de se construir a paz e desenvolvimento desses países, mas por sua vez também encontram dificuldades e barreiras porque aqueles que os financiam, aqueles que são os suportes desses projetos, dessas missões, acabam por trazer uma solução já bem elaborada, apresentam que é essa a solução. Então, muitas vezes isso acaba por fazer com que haja uma dificuldade muito grande em chegar à solução do problema.
É muito interessante, e o ponto chave assim das nossas últimas perguntas é justamente essa insatisfação que nós, como países periféricos, temos de sempre ter a solução vindo de outro estado, vindo às vezes do sistema ONU, às vezes vindo de países também que são, né, a base do sistema ONU, quando a gente pensa nos 5 países do Conselho de Segurança. E Josué trouxe uma pergunta. Josué é o nosso representante das ciências econômicas, e ele trouxe uma pergunta muito técnica, mas muito boa, e ela é muito interessante porque ela é uma tentativa de trazer soluções internas a partir de medidas internas. Então, essa semana, nas últimas semanas, na verdade, o Mirada tem postado algumas notícias sobre essa abertura econômica da Angola, principalmente para empresas do modal da infraestrutura. E a pergunta do Josué é a seguinte: ele afirma que a linha de liquidez para compras de títulos públicos, essas empresas do Banco Nacional da Angola, o BNA, ela disponibilizou até o início dessa última semana um valor global de 54 mil milhões de kwanzas. E essa injeção da liquidez nas empresas vai beneficiar apenas 49 empresas já escolhidas pelo governo. Então, ele quer saber qual é a sua visão, sendo um pesquisador angolano, que fez parte dos seus estudos na Europa. Então, você tem a sua visão do país afetado, mas também do país que afeta muitas das ações que acontecem dentro do nosso estado. Isso acontece para todos nós que fomos, né, países colonizados por Portugal. Mas a pergunta que ele quer saber é o seguinte: o benefício dessas empresas, ele vai ser refletido em mais empregos e diminuição da pobreza, ou vai apenas aumentar a concentração de renda e deixar mais pessoas ainda sem o suporte do governo, já que esse dinheiro vai direto para as empresas e não mais pertencer ao Estado? É realmente uma pergunta muito pertinente. Nesse momento, diria eu que é uma pergunta que deve muito as opiniões, porque algumas pessoas, sobretudo no ciclo de convivência, com alguns especialistas na matéria onde tenho falado, são apologistas de que o Estado deve capitalizar essas empresas. Por outro lado, outras pessoas acreditam que não deve ser assim, porque nós estamos aqui em uma situação que é muito complexa. Vejamos, o nível de pobreza e de pessoas carenciadas em Angola ainda é um nível considerável. E o Estado, nesse momento, começa a fazer um processo de mudança, sobretudo por essa implementação desses projetos, desses processos, porque isso devido a muitas ideias. Por um lado, o Estado está agora num processo de cadastramento das empresas, e a falta de fiscalização que existe por parte do Estado angolano vai deixar as pessoas um tanto quanto céticas da forma como esse dinheiro será usado. Há essa dúvida se isso vai gerar novos empregos, ou há essa dúvida se isso não vai apenas beneficiar aqueles indivíduos que são donos dessas empresas. Então, na verdade, o elemento central dessa questão toda é a fiscalização. O próprio Banco Nacional de Angola, o próprio governo de Angola tem um grande problema na fiscalização. Então, esses recursos podem até ser entregues a essas empresas e serem alocados efetivamente para isso. Mas temos dúvida como é que vão ser. Temos dúvida como é que será feito. Temos dúvida qual é esse plano, porque não se sabe ainda. Há uma dificuldade de ter uma base de dados para saber quais são as empresas, como é que estão a funcionar, e ainda a própria questão das empresas honrarem os compromissos com os Estados no pagamento de impostos, ainda também é um outro problema que se vive. Então, há aqui uma situação em que deixa-nos muita dúvida quanto ao fim desse valor, quanto à alocação desse dinheiro, se vai para realmente gerar nova fonte de renda, ou se isso vai criar outras situações menos boas também.
é interessante porque um elemento presente na política de todos os países, mas acho que de países em desenvolvimento, é justamente a corrupção e essa insegurança, né, dos próprios investidores, essa desconfiança, na verdade, né, que a gente tem. Então, acho que não tem como fugir desse pensamento de esperar e ver como vai acontecer, mas tendo o histórico dos nossos países, dos nossos políticos, não dá muita esperança, né? Essa sensação de saber. Realmente não. Angola vive um processo de transição em que digamos que é a terceira vez, é o terceiro novo presidente do país, mas essa transição entre o segundo e o terceiro demorou muitos anos. Demorou muitos anos. Então, as pessoas hoje estão um tanto quanto céticas a isso, sobretudo porque, apesar de serem presidentes diferentes, mas o partido no poder ainda é o mesmo. Então, o histórico, esse histórico negativo que o partido traz, por um lado, também não podemos dizer que só há coisas negativas, mas há coisas positivas também. Então, essa parte desse histórico negativo que o partido traz pesa muito. E, nesse momento, o presidente João Lourenço tenta mudar a imagem do partido, tenta mudar a imagem do país. Por um lado, internamente, tenta ganhar a confiança dos eleitores e, por outro lado, externamente, tenta a confiança dos eleitores. Angola já foi um país em que, e ainda continua a ser, de forma um pouco reduzida, já foi um país em que, para se fazer um investimento, o que se cobrava em termos de corrupção era muito grande, eram valores astronômicos. Então isso fazia com que os investidores não tivessem vontade nenhuma de investir no país. E não só, nesse momento, com a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que é o recurso de que o PIB do país depende maioritariamente, começamos a ter uma crise e depois a própria moeda nacional está desvalorizada. Então isso faz com que as pessoas também estejam um pouco preocupadas com a forma como se está a investir esses valores. Se não era melhor investir nas populações carenciadas, se não era melhor investir na educação e na saúde e na questão do saneamento básico, ou se era melhor investir nas empresas para que houvesse um tecido empresarial mais robusto e logo gerasse mais postos de emprego. Então, são muitas incertezas que ainda temos aquela mágoa dos tempos menos bons. Então isso faz com que a confiança diminua muito. E a prevalência de guerra no continente africano trouxe mesmo esse facto ao de cima. O facto de não haver confiança. Os países, os líderes e a população em si têm um problema de confiar uns aos outros. Só para isso, basta olharmos que a cooperação entre os países africanos, mesmo na África Austral, é uma cooperação muito reduzida. Há uma cooperação forte a nível político, mas a nível econômico ainda é muito reduzida. O processo de integração da SADC é um processo que ficou agora, digamos, paralisado, porque países como Angola não vão aderir tão cedo a essa zona de integração, porque não tem uma maquinaria industrial forte capaz de fazer frente a países como a África do Sul, ou a Namíbia, ou mesmo outros países da região. Então isso faz também com que os passos que se está a dar sejam um pouco vistos de forma cética por parte tanto dos analistas quanto da população em geral. É uma discussão muito, muito interessante quando a gente pensa nessa alocação de recursos, porque
há muito, assim, quando é o próximo tema que vamos trabalhar, e já irei passar a palavra para a Samara, que tem uma pergunta muito pertinente, mas só queria trazer um ponto que é essa alocação de recursos. Ela é um debate muito forte quando a gente trata da própria desigualdade social, porque o pobre, ele, em muitas situações, ele é pobre por não ter oportunidade de emprego, uma oportunidade de educação. Mas e aí o Estado não dá o investimento correto para a educação, para o desenvolvimento desse cidadão, mas dá a justificativa de empregos, e quando ele busca o emprego, ele não está capacitado para tal. Então, é muito complicado. Mas agora partiremos para o próximo tópico da nossa entrevista, que vamos falar um pouco sobre a violência policial. E nesse momento teremos uma pergunta da Samara e depois uma pergunta do Guilherme. E a Samara, ela tem uma pergunta muito interessante sobre a visão angolana, sobre uma questão que é muito, muito complicada para nós, as relações internacionais. Então, Samara, fique à vontade. Então, falar em complexidade é falar, né, dos conflitos. Mas eu só queria fazer um gancho no que o Daniel estava falando e da resposta do Inácio, porque a gente fica muito refém, né, desses investidores externos, porque eles que determinam o que eles querem para investir, que no caso é confiança, não ter corrupção, só que parece ao mesmo tempo que se torna um projeto. Eu vou determinar esse país como corrupto para eu não precisar investir. E aí, quando ele decide investir em setores estratégicos, né? Não como você falou na questão do desenvolvimento, não gera um desenvolvimento. Mas seria mais só essa reflexão mesmo. E daí, entrando na questão da violência policial e conflitos, como você estava falando, desconfiança na região, eu queria saber como a Angola se posiciona tendo uma população em grande parte católica e protestante, que talvez poderia ser considerada como conservadora, daí eu já não sei dizer se mas ao mesmo tempo ela também aparenta ser progressista em relação às causas sociais. E daí queria saber, tendo esse contexto, né, não sei se é exatamente assim, como a Angola se posiciona diante aos movimentos de libertação no Oriente Médio em relação à causa palestina. Principalmente nesse contexto de afloramento que a gente está tendo aparentemente dos levantes em várias partes do globo em luta contra o racismo, né? E daí um gancho também que eu queria saber é se, na sua opinião, você acha que se algum país do continente africano, ou especificamente Angola, pelo fato disso que eu falei, de serem taxados pelas democracias ocidentais como autoritários, se eles precisam passar por alguma reforma policial ou algo do tipo? Bem, acontece na realidade angolana o seguinte: nós, sobretudo muitos países da África, têm tido esse posicionamento também. São daqueles posicionamentos que não são afirmativos. São daqueles posicionamentos que não tomam posição, não condenam nem elogiam também este facto, para ver que durante muitos anos, e até hoje ainda isso continua, os países de África, os países do hemisfério sul, sobretudo, são países que são muito dependentes de ajuda. A África tem muitos recursos, a África tem potencial, mas ainda assim depende de ajuda, porque não tem a capacidade de transformar os seus recursos propriamente em questões práticas que revertam para a vida da população. Então isso também diminui muito a voz desse povo, a voz desse país. E para a questão desses países, é bem visível que o posicionamento das igrejas, o posicionamento dos movimentos, de alguns movimentos, é muito parecido ao movimento do país. Muitas das vezes há uma espécie de controle, que não se vê um posicionamento em que
o movimento, a igreja condena veementemente essas ações. Não há um posicionamento institucional de dizer nós condenamos isso. Às vezes esse posicionamento aparece já quando o assunto perdeu a pujança. Só para pensar nisso, é que vários países tiveram uma manifestação em prol daquilo que foi a homenagem a George Floyd. Mas Angola, por exemplo, é um país que não teve uma manifestação. As pessoas manifestaram-se nas suas páginas de redes sociais, mas ninguém foi à rua. E normalmente, talvez, julgo eu, que pela forma como algumas manifestações foram reprimidas pela polícia, com o uso de uma força musculada, então isso fez também com que as pessoas tivessem medo, apesar de ser o seu direito de se manifestarem também, as pessoas tivessem medo. Então, cá na parte austral de África, os países são muito dependentes, os países dificilmente tomam um posicionamento na primeira linha, dificilmente um posicionamento sobre a questão, então um posicionamento a condenar uma ação assim veementemente. Então, nós aqui vivemos uma realidade em que deixamos muito o vento nos levar, não temos um posicionamento, pelo facto mesmo de não sermos países que têm uma capacidade, uma estrutura econômica considerável. Então, também no caso, essa falta de posicionamento acontece porque os países estão com um certo receio de se posicionarem, vamos deixar de receberem as ajudas que recebemos, vamos deixar de ter aquela interação que temos com os países que nos ajudam. Então, há muitas boas ideias a nível de África, muitas mesmo. Os líderes se sentam em conferência e discutem assuntos da região ou até de outras paragens do globo, mas acabam por não passar isso para os movimentos da sociedade civil. Tem nascido muitos movimentos em Angola para reivindicar algumas situações menos boas. Tem nascido, é uma nova visão que se tem visto. Há uma pequena interação, ainda que pequena, mas considero significativa, do atual governo e os movimentos da sociedade civil. Tem acontecido alguns, mas ainda assim é muito reduzido para aquilo que são os problemas que se ouvem. Muitas das vezes há problemas de Angola que nós só nos damos conta que existiram quando ouvimos de organizações não governamentais a fazer o seu reporte sobre esse problema. Então, nós que estamos aqui, muitas das vezes não vemos, não temos contato com essa questão. Então, ouvimos notícias nossas a partir de outras fontes. Então, isso também é um problema que ainda dificulta esse posicionamento dos países da África. Eu acredito que fica também nessa lógica de depender até de uma, talvez, democratização da informação, né? Porque, às vezes, os conflitos, tanto no Oriente Médio quanto no Ocidente, acontecem de uma forma, e daí, às vezes, você só recebe a informação de um dos lados do conflito, né? E não de outro. Então, fica bem difícil se posicionar, realmente. Essa é a nossa última pergunta. É uma pergunta que eu vou tentar alinhar um pouco da situação atual, da pandemia que a maioria dos países do mundo estão vivendo, o problema da violência policial. E, assim, nessa entrevista foi muito prazeroso estar conversando contigo e poder partilhar dessa visão surenha, né, nessa visão do Sul, em relação ao sistema global. Foi muito bom. Triste em saber que a situação está muito complicada para a gente, mas muito feliz em saber que
podemos aqui partilhar essas informações para as pessoas que estão assistindo. Uma personalidade no Brasil, Pedro Cardoso, ele pode ser considerado um ativista de esquerda. Ele tem uma frase que ele diz que as redes sociais, elas dão a ilusão de que todos nós temos algo relevante a dizer. Uhum. E às vezes nem temos tantas coisas assim para dizer, mas a rede social, ela dá essa falsa relevância. Então às vezes a gente sempre sente que tem algo a falar e outras pessoas estão se importando com isso. Quando a gente fala de violência policial e segregação racial, especialmente nos Estados Unidos, a gente tem diversos casos que ocorrem, e antes dessa informação ser mais disponível através das redes sociais, muitas pessoas acabavam não sabendo. Então a gente tem diversos massacres que aconteceram no início do século XX, que nós não sabemos até hoje. Sabe-se que isso aconteceu, mas não sabe quantas pessoas morreram, quem foram esses culpados. E quando a gente pensa já no tempo mais atual, no tempo de rede social, a gente tem diversos casos que foram tão brutais como o de George Floyd, mas que não tiveram a mesma repercussão, a mesma intensidade na resposta. Pode-se interpretar que existem outros interesses quando a gente pensa que as eleições são nesse ano, pode-se pensar em diversos pontos, mas na minha visão, eu acho que parte muito do ponto de, com essa pandemia, os nervos de todos os cidadãos, todas as pessoas que têm uma rede social e que pensam que têm uma voz relevante, todas essas pessoas estão indignadas com toda a situação que está acontecendo. E essa morte, numa situação dessa, acaba se tornando um estopim de uma manifestação mais forte. Eu acho que muito também da não resposta parte do ponto que você trouxe quando a gente trabalha com manifestações de países não tão importantes na visão ocidental, no sistema internacional. Então, por que Angola vai se manifestar sobre a questão Israel-Palestina? Qual a relevância disso? Então, eu acho que, partindo num ponto mais interno, por que eu, Daniel, por que você e Inácio iremos falar sobre a morte de George Floyd se ela não vai ter tanta relevância, assim, a nossa opinião? Então, depois dessa longa introdução, eu quero te perguntar o seguinte. Você pensa que essa repercussão em relação à morte, especificamente do George Floyd, pode ser um ponto de virada em relação à luta contra a violência policial e violência racial, não só nos Estados Unidos, mas em todos os países onde isso ocorre? Não. Definitivamente não. Não, porque basta vermos que após a morte de George Floyd, penso que 2 semanas depois, mais um cidadão norte-americano foi baleado pelas costas pela polícia, e isso até fez com que Donald Trump emitisse aquela declaração sobre o excesso de uso da força policial. Isto para dizer que é uma luta muito grande, e essa luta não é uma luta de derrubar monumentos históricos. Isso não é uma luta de queimar carros da polícia ou agredir outros, ou eventualmente os polícias. Isso é uma luta de mudar a consciência das pessoas. Isso é uma luta em que já vem de tempos idos. Basta que olhemos isso da seguinte forma, Daniel. África, só a República Democrática do Congo já foi assolada por mais de 10 pandemias, mais de 10 doenças afetaram o Congo, e nunca ouvimos sequer algum grito da comunidade internacional sobre isso. Várias foram as pessoas que morreram de ébola no Congo, nunca vimos esse posicionamento conforme estamos a ver agora. Várias foram as pessoas que morrem de malária na Nigéria, e não vemos o mesmo posicionamento. Quero com isso dizer o seguinte: pelo facto de o Covid-19 ter sido algo que aconteceu na China e rapidamente foi para os Estados Unidos e para a Europa, a preocupação em tornar isso um problema mundial é maior. Da mesma forma que a preocupação com o caso de George Floyd tomou a percussão que tomou porque aconteceu nos Estados Unidos.
o tal chamado primeiro mundo. Então, existem problemas maiores, existem problemas iguais, sem desmérito daquilo que é a causa de George Floyd. Existem problemas a acontecer em todas as partes do mundo, mas a resposta não é a mesma. Acredito que para nós africanos o Covid-19 será mais um problema que teremos que lidar, dos vários que já temos aqui, sejam os conflitos, sejam os golpes de Estado, a corrupção, seja as doenças que assolam o continente já há muito tempo. O Covid-19 será mais um dos problemas que teremos que lidar. Prontamente, os Estados têm apostado bastante na prevenção. O que se pensava que ia acontecer em África não aconteceu até então. Então, temos um posicionamento preventivo muito bom por parte da maioria dos Estados africanos. Isso faz com que não haja uma progressão do Covid-19, conforme foi com outras doenças, como o próprio ébola e o Marburg. Então, acredito aqui que estamos diante de uma solução, de uma situação que é aquilo que eu referenciava. Por um lado, temos um posicionamento hegemônico ocidental e que dita que isso tem de ser assim, tem de ser resolvido dessa forma. E, por outro lado, estamos por um posicionamento emancipatório por parte dos países africanos que querem, de alguma forma, atingir a paz negativa, o calar das armas e começar a construir uma paz positiva, instituições capazes de dar resposta a isso tudo. A África vem vivendo muitos problemas ao longo do tempo, vem vivendo situações muito complicadas ao longo, desde o processo da sua independência, isso é 1957, 1960, vem vivendo um problema, uma dificuldade muito grande. Mas nesse exato momento, para que tudo isso seja resolvido, temos que atingir o primeiro alvo, que é a questão política. Temos de resolver a questão política, temos de olhar para as questões, dialogar um pouco mais através das questões políticas, para que tenhamos paz e segurança na região, e só assim vamos poder falar em desenvolvimento. Não adianta falarmos de números e economia, não adianta falarmos de resgates financeiros e até de outras situações econômicas, se não resolvemos o problema de base. E o problema de base está na questão da educação, está na questão do saneamento básico, está na questão da redução da pobreza do povo africano. Então, é uma enfermidade, um número uma miríade de problemas que existem em África que precisam ser resolvidos antes de pensarmos nessas questões, mediatizar essas questões conforme temos feito. Devíamos sim e devemos sim abraçar causas como essas que aconteceram nos Estados Unidos sobre a repressão policial e o racismo. Devemos abraçar essas causas. Não nos esquecer de que os problemas são muitos problemas são consoante as regiões. Os Estados Unidos felizmente não têm que lidar com as questões de guerra, mas têm que lidar com esse posicionamento da polícia face aos cidadãos negros. O Brasil também tem relativamente esse problema. Para a África, penso que isso tornou-se uma normalidade, porque a quando daquilo que era o suporte dos países ocidentais, sobretudo na preparação, na criação de um sistema político para os países africanos, depois das suas independências, recebemos uma série de especialistas em segurança e treinamentos policiais para a repressão da manifestação, que eram coisas que até iam garantir com que o controle desses líderes, que depois eram líderes visionários, depois tornaram-se despóticos, conseguissem manter os países controlados. Então, essa questão da força musculada da polícia em alguns países africanos tornou-se uma realidade, tornou-se algo comum, em que as pessoas as pessoas acostumaram-se a isso, infelizmente, as pessoas acostumaram-se a isso, mas
toda essa questão que vivemos, tanto o Covid-19, tanto os problemas raciais, tanto as questões de pobreza e fome e miséria e doenças, tornam-se para alguns países africanos mais um item na lista para resolver. Com essa resposta, eu acho que fica clara a importância de portais como esse, que mostram o mundo de uma visão mais realista e um mundo mais desigual, que é de onde partimos. Então, eu gostaria de coração te agradecer, Inácio, por ter aceitado esse convite, por ter participado desse papo com a gente. Foi uma aula para a gente, foi muito bom. E saiba que é sempre bem-vindo ao nosso portal, quando quiser escrever no nosso blog, quando quiser conversar com a gente, estamos sempre abertos e foi um prazer. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e desde já estou disponível sempre que precisarem bater um papo e falar mais sobre essas questões de forma muito aberta. Estou aqui para isto. Muito obrigado. É isso, muito obrigada. Obrigado mesmo, Inácio. Muito bom mesmo. Uhum. Valeu. Valeu.